Bom sábado. Bom, antes de mais nada, eu tenho que agradecer ao convite feito a mim para estar aqui hoje. Eu agradeço realmente porque para mim é um privilégio poder falar desse Deus maravilhoso que eu acredito, que todos nós acreditamos, adorá-lo através dessa mensagem e principalmente falar para uma igreja que eu considero como uma casa. Sempre que eu venho aqui eu me sinto muito bem. Já tenho muitos amigos aqui, acredito que muitos amigos que eu levarei para a minha vida eterna, né? Lá no céu nós vamos nos encontrar e lembrarmos desses cultos em que adoramos a Deus. Primeira vez que eu falei na igreja de Madureira, eu não conhecia a maioria das pessoas. Hoje eu posso dizer o contrário, eu conheço quase todos aqui. Então é mais fácil você falar para um grupo de amigos, você fica bem mais à vontade. E eu gostaria, diante de mais nada, pedir, né, convidá-los, que nós possamos agora falar com o nosso Deus, para a gente pedir que Ele tanto prepare os corações, os nossos corações, como também, neste momento, me use para que a mensagem seja realmente aquilo que a gente precisa ouvir para essa manhã. Querido Deus e Pai, queremos, Senhor, mais uma vez, agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui te adorando. Obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste aqui, nos ajudaste, nos guiaste até aqui, ó Pai, e aqui estamos para adorá-lo. Queremos te pedir que toque agora os nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, receber essa semente, essa mensagem vinda de Ti. Me ajude, Senhor, como instrumento Teu, para que possamos realmente conseguir os propósitos do Teu Santo Espírito. Nos guarde, nos proteja em nome de Jesus. Amém. Bem, a mensagem que eu escolhi para falar e orei bastante para que Deus me ajudasse, é uma mensagem muito conhecida e muito até falada, mas eu acredito que não há, hoje eu vou falar sobre o que está escrito em Hebreus 11, sobre fé, e eu acredito que não existe tempo onde nós precisamos mais de fé do que o tempo atual, e eu acredito mais que nós vamos precisar de muito mais fé daqui para frente. Então eu acho que nunca é demais a gente falar. Tinha um amigo meu que ficava sempre fazendo uma piadinha, dizendo que tem gente que tem fé demais, outros fé de menos. E é verdade, mas nós precisamos ter fé demais. Nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus, porque as coisas estão difíceis. Mas o pior de tudo, ou o melhor, é que elas não vão melhorar. Elas só vão piorar até que o dia que Cristo vai voltar. E aí sim nós viveremos um mundo perfeito. Mas não adianta esperarmos viver no mundo de paz e tranquilidade aqui na terra, porque essa realidade não nos pertence. Nós teremos, muito pelo contrário, cada dia passaremos por mais dificuldades, mais provações. E isso nós devemos utilizar para provar e fortalecer a nossa fé. Tem até uma amiga minha que disse que não pede mais fé, porque ela ouviu um sermão uma vez que o pregador disse o seguinte, que quando você pede fé, Deus manda prova. Por quê? A prova fortalece a nossa fé. Mas é isso mesmo. Deus manda as dificuldades, os problemas, provações, porque Ele sabe que nós precisamos moldar o nosso caráter, porque é a única coisa que nós iremos levar para o céu. Então vamos orar mais a Deus sobre isso. E existem muitos versos na Bíblia, capítulos inclusive da Bíblia, que falam de fé. Mas eu acredito que o mais completo e o que me enche toda vez que eu leio, me traz muitas coisas boas, é Hebreus 11. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje, essa manhã. Antes da gente começar a falar propriamente sobre o capítulo 11, eu gostaria de falar sobre o livro de Hebreus. Hebreus é um livro um pouco diferente de algumas epístolas do Novo Testamento, porque ele não tem uma autoria comprovada. Alguns acreditam que pode ter sido escrito por Paulo, alguns estudiosos acreditam que pode ter sido escrito por Barnabé, pode ter sido escrito até mesmo por Lucas. Não existe assim uma comprovação de quem escreveu. Mas, independente disso, as mensagens que o livro de Hebreus traz, elas são muito importantes. O mais importante de tudo é a gente entender qual é essa mensagem para a gente. Qual foi a data em que o livro foi escrito?
De acordo com algumas evidências que a gente encontra no livro de Hebreus, inclusive em Hebreus 8, capítulo 8 até o capítulo 10, a gente vê muitas informações sobre o sistema sacrificial que acontecia no templo, os sacrifícios, o sistema dos levitas. Existem muitos detalhes sobre isso. Então, isso nos faz acreditar, sugere aos pesquisadores que esse livro foi escrito antes da destruição do templo, no ano de 70 depois de Cristo. Uma outra forma da gente datar, ou da gente colocar mais ou menos ali onde foi escrito, são as descrições de evidências, descrições que estão escritas em Hebreus 10, verso 32, que fala sobre as perseguições que os judeus cristãos estavam sofrendo. Eles estavam sendo muito perseguidos. Então, isso nos faz observar que essas descrições de perseguições foram das perseguições que ocorreram, que começaram a partir de 64 depois de Cristo, quando Nero, que era o imperador romano, começou a perseguir os cristãos. A primeira vez que eu fui falar de Hebreus, eu lembro que eu fui na faculdade lá em Minas, o FMJ, e eu fui lá procurar sobre a história dos romanos, e eu li sobre Nero e eu fiquei assim, impressionada, como tem muitas informações interessantes para nós cristãos. Nero, ele se tornou um imperador muito, muito mau e tirano. E ele começou a perseguir os cristãos porque ele já não gostava do cristianismo e algumas pessoas da casa dele começaram a aceitar o cristianismo. E no ano de 64, houve um incêndio em Roma. E a culpa, a suspeita estava toda sobre Nero, que ele tinha causado o incêndio. E estava tendo muitas revolta entre o povo, querendo tirar Nero do poder. E Nero, para tirar de si a responsabilidade, essa suspeita que estava caindo sobre ele, ele colocou a culpa nos cristãos. E aí houve uma perseguição terrível com os cristãos. Inclusive, nos livros de história, a gente encontra relatos de como eram essas perseguições. Os cristãos, existiam aquele coliseu, onde quem já viu aquele filme, como é aquele... Gladiador, obrigada, Fábio. O filme Gladiador consegue ter um vislumbre do que era. As pessoas iam para aquele local, sentavam e ali ficavam assistindo as lutas. Só que agora aquele local começou a ser usado por Nero para martirizar os cristãos. Os cristãos eram colocados ali e abriam-se aqueles portões e saíam ali animais ferozes que não tinham sido alimentados durante muitos dias e ali eles rasgavam, destroçavam os cristãos. Outra coisa que Nero fazia nos seus jardins, ele pegava e empalhava o cristão no jardim, colocava uma estaca atravessando o corpo desse cristão no meio do jardim e ateava fogo. Então ele era muito mau, muito mau. E essa perseguição, ela continuou. Então a gente consegue perceber através dessa descrição de Hebreus 10, que esse livro foi escrito durante esse período no ano de 64, para frente, Então a gente consegue perceber isso. Um contexto, qual era o contexto então? Os judeus que tinham aceitado o cristianismo estavam sendo severamente perseguidos e eles eram massacrados. Existiam sistemas, os romanos tinham algumas, eles chamavam de sala como se fosse umas saunas que eles iam, e ali existia muito sodomismo, muitas coisas que Deus não aprovava com certeza, e eles começavam então a levar os cristãos para ali. Eles cortavam as artérias, as veias, e deixavam ali a pessoa naquele ambiente muito quente. Quando a gente está num ambiente muito quente, a gente sabe que acontece vasodilatação, então ele ia sangrando aos pouquinhos, ia se esvaindo em sangue até morrer. Então eram muitas coisas que eles faziam para destruir os cristãos. E a gente então, diante desse contexto de perseguição, de martírio, nós encontramos Hebreus 11. Onde nós encontramos uma galeria de pessoas, claro que não só daquela época, mas chegamos até aquela época do ano de 64, mas histórias da Bíblia de pessoas que desde o Antigo Testamento passaram por experiências que tiveram que mostrar a sua verdadeira fé. Então eu gostaria de pedir que vocês abram suas Bíblias em Hebreus 11. Nós vamos fazer o seguinte, como o texto de Hebreus todo, ele é muito bom, nós vamos ler
e nos deter em alguns textos, em alguns versículos que são que eu achei assim interessante a gente comentar um pouco mais. Então, Hebreus 11, verso 1 começa dessa forma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, antigos obtiveram um bom testemunho. Então, a definição de fé é o quê? Certeza de coisas que não se veem. Se você acredita em algo que você não consegue ver, que não é palpável, que não é visível, você tem fé. Nós não podemos ver Deus, nós não podemos tocar em Deus fisicamente, mas nós cremos em Deus, temos a certeza de Deus, então nós temos fé. Isso é fé. Aí no verso 1 diz, pelos fatos que não se veem, então acreditar em algo que não se vê. Verso 3, aliás, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de forma das coisas que não aparecem. Então, se a gente for lá em Gênesis 1, capítulo 1, a gente vai ver, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou, se a gente for procurar lá na origem dela do hebraico, é um verbo chamado bará. E esse verbo, ele tem umas características bem interessantes. Primeira característica, só tem Deus como sujeito, porque só Deus pode criar, do nada. Porque a segunda característica é essa, o verbo barar significa fazer do nada, criar do nada. Não necessita de acusativo de matéria, não precisa de nada. Por exemplo, quem foi fazer essa mesa, ele precisou de madeira, precisou de cola, precisou de vidro, ele precisou de uma matéria-prima. Mas Deus cria do nada. Pela sua palavra ele falou e tudo veio a existir. Então, por isso, só Deus pode ser sujeito desse verbo bará. Só Deus cria do nada. Ele é o único que pode fazer isso. Você acredita nisso? Então você tem fé. Fé nesse Deus maravilhoso. Lendo o capítulo seguinte, versículo seguinte, por favor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Se nós formos olhar a história de Abel e Caim, nós vamos nos surpreender a cada dia. Eu estava outro dia... teve uma época que eu trabalhava em Campo Grande e dava aula de religião. E uma vez eu fui falar para um aluno da antiga quinta série, que agora é 6º ano, e eu estava contando essa história de Abel e Caim. E ele me fez uma pergunta que eu até então não tinha parado para pensar. E ele falou, professora, mas Caim, ele era lavrador, ele cultivava a terra, ele ofereceu a Deus o que era melhor, o que ele tinha de melhor, o fruto do seu trabalho. Por que Deus não aceitou? E aí eu tive que explicar a ele que Deus havia pedido a oferta que era um cordeiro, que aquilo significava o sacrifício de Jesus. E que para perdão de pecado tinha que ter derramamento de sangue. E ele, para uma criança da quinta série, isso foi um pouco difícil para ele entender, mas depois, com o tempo, ele começou a entender. E eu comecei a ler o livro de Patriarcas, a história de Abel e Caim, e o livro de Patriarcas e Profetas, Ellen White coloca isso de forma muito clara. Adão e Eva eles haviam instruído Caim e Abel de forma clara como deveria ser o sacrifício oferecido a Deus. Como deveria ser o cordeiro, sem mancha, eles deveriam sacrificar, oferecer num holocausto, explicou tudo direitinho. E quando Caim foi oferecer a Deus aquilo que a gente sabe que era realmente o fruto do seu trabalho, ele não foi com o coração realmente agradecido, ele foi com presunção, ele foi querendo mostrar que ele podia oferecer outra coisa, e não como Deus havia pedido. O Espírito de Profecia também coloca que, assim como Caim e Abel, nos últimos dias, na igreja, vão existir duas classes de pessoas representadas por Caim e Abel. A primeira classe de pessoas representada por Caim é aquela que acredita nos seus próprios méritos como oferecimento para sua salvação. Então acredita que, eu canto, eu prego, eu sou ancião, ou eu estou sempre participando, eu vou à igreja todo sábado, e acredita que isso é que vai trazer a salvação a ela. E a outra classe de pessoa é aquela que, mesmo sabendo que tem
qualidades, que trabalha na igreja, ela sabe que unicamente o que traz a salvação a ela é o sacrifício de Jesus, assim como Abel. Por isso, ele sempre sacrificava ali o cordeiro. Outra coisa, a Bíblia coloca no livro de Gênesis, que Abel ofereceu das primícias, do que era o quê? As primeiras coisas mais importantes e de melhor qualidade. E Caim não. Caim, a Bíblia fala, passado-se o tempo, Caim foi oferecer. Ele deixou para oferecer quando ele achou melhor. Nós devemos oferecer a Deus o que é melhor, para o nosso melhor na igreja, claro, mas sabermos que nossa salvação vem exclusivamente do sacrifício de Jesus. Se a gente for ler agora o versículo seguinte, a gente vai ver a história de Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não haver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Só um minutinho. Obrigada. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Se nós pensarmos na história de Noé, nós vamos ver que esse homem teve que ter fé também, porque nunca havia chovido na face da terra. A única coisa que acontecia era um orvalho que caía sobre a terra e que regava ali as plantas para que as plantas continuassem produzindo, mas nunca havia chovido uma gota sequer. E para uma pessoa, um homem como Noé, acreditar que iria cair um dilúvio, que ia inundar tudo que ele conseguia ver com os olhos dele, teve que ter muita fé. E ele construiu aquela arca durante muitos anos, ouvindo muita zombaria, descaso, né? E ele continuou ali, diante de todas as provações, e ele teve realmente fé. No versículo seguinte, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, quando ele recebeu o chamado de Deus, falou para ele assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te darei. Abraão já estava numa cidade, já estava ali bem arranjado, bem organizada a sua vida, já tinha sua casa, já tinha sua esposa, ele não tinha filhos ainda, mas ele estava morando perto dos seus parentes, num lugar confortável, ele já estava bem ali. E agora Deus chama Abraão para ir para um lugar que ele não sabia onde era, ele não sabia nada, e Abraão teve que ter fé. E ele foi, e a Bíblia diz que ele andou na terra que era sua por herança, porque Deus havia prometido, andando como se fosse terra alheia, porque ele esperou de Deus o cumprimento da promessa. Deus havia prometido, Deus iria cumprir. E ele aguardou. E a história de Abraão, não é à toa que ele chama, o pai da fé, porque logo em seguida a gente vê uma outra característica de Abraão que é muito interessante. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma prosperidade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Aí no versículo 17... Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Quando Abraão recebeu de Deus a ordem
de que ele deveria sacrificar o filho dele, Isaac tinha se tornado a luz do lar de Abrão e Sara. Ele era a alegria dos dois. Imagine um casal de velhinhos, porque Abrão já tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Sara tinha 90 anos quando ficou grávida. Então agora você imagina um casal que a vida toda aguardou uma promessa de que seriam pais. Agora uma criança nasce e eles estavam tão felizes que o centro da atenção passou a ser Isaac. E a Bíblia diz lá em Gênesis 21, capítulo 21 e 22, contando essa história de Abrão e Isaac, que Deus resolveu provar Abraão. Resolveu provar quem era o primeiro na vida de Abraão. Se realmente era Deus, né, que sempre tinha sido o primeiro na vida dele, ou se Isaac agora tinha tomado o trono, o lugar de primeiro na vida de Abraão. E ele resolveu provar. Aí a gente vê que Abraão, quando ele foi chamado, a Bíblia diz que Deus apareceu a Abraão e diz assim, olha, toma o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 21. Agora você imagina, o mesmo Deus que havia prometido que daria a Abraão um filho, um herdeiro da promessa, agora pede para ele fazer o quê? Sacrificar esse filho. Ainda colocou detalhes, o teu único filho, a quem você ama, vai lá e sacrifica ele. E Abraão, se você ler lá no Espírito de Profecia, no Patriarca e Profeta, diz que Abraão não conseguiu dormir aquela noite. Ele olhou as estrelas, ele pensou, lembrou da promessa que Deus havia feito, disse para ele assim, olha, conta as estrelas do céu, você consegue? E Abraão falou, não consigo. Ele falou, pois é, a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia, você não vai conseguir contar, vai ser numerosa. E agora ele pensa, eu vou ter que matar o meu filho. E o Espírito de Profecia também conta que ele não acordou Sara, ele não contou para Sara o pedido de Deus, porque ele tinha certeza que Sara não iria deixar. Então ele levantou de madrugada, o versículo 2 diz que ele levantou de madrugada, chamou seu filho, chamou seus servos e foi andando, a distância de 3 dias de caminhada. E eles andaram durante 3 dias, até quando ele conseguiu ver o Monte Moriá. E aí, chegando ao pé do monte, ele pediu que os servos ficassem até abaixo do monte e ele subiria com Isaac. E o versículo 25, eu gostaria que vocês lessem comigo, aliás, capítulo 22 de Gênesis, verso 5. Capítulo 22, verso 5. Mostra como foi a fé de Abraão. Olha bem o que diz. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O verbo está no plural, voltaremos. Ele tinha tanta certeza que Deus, ele tinha decidido sacrificar o filho dele. Aqui não está dizendo que ele não ia sacrificar o filho, está dizendo que ele tinha tanta certeza que Deus era poderoso, que mesmo sacrificando Isaac lá no monte, Deus iria ressuscitá-lo e eles iriam voltar juntos. Ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. E a Bíblia fala que eles subiram até o monte e que quando Isaac, chegando lá no monte, Isaac falou para ele, paizinho, a tradução do que ele falou, que pai, meu pai, é como se ele estivesse chamando Abraão, paizinho, pai querido, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, onde está o cordeiro? Diz que aquelas palavras, meu pai, carinhosas, feriram o coração de Abraão, mas que Abraão disse para ele, o Senhor proverá. E que quando Abraão contou a Isaac o que Deus havia pedido, em momento algum, Isaac se revoltou, disse que não iria, porque Isaac poderia ter racionalizado da seguinte forma, meu pai já está velho, ele está idoso, ele não está pensando direito, ele está caducando, não tem lógica isso, Deus pediu para me matar, por quê? Ele podia ter fugido, Abraão era velho, idoso, estava cansado, depois de 3 dias andando, sem dormir direito, ele poderia ter dito não, mas ele mesmo ele amarrou os seus pés e deitou ali naquele local para ser morto. E como o verso de Hebreus 11 fala, Abraão sacrificou o próprio filho no coração dele. Porque quando ele levantou o cutelo, ele ouviu a voz de Deus, mas ele já havia decidido. E Deus poupou desse sacrifício, mas porque Deus já sabia qual seria a ação de Abraão. Deus sabia até onde ele iria, mas Deus não queria o sacrifício de Isaac. Deus queria provar a fé de Abraão. E a gente vê então
Nesse versículo de Hebreus 11, no versículo aqui, 19, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. Deus o recobrou dos mortos. Por quê? Porque Abraão tinha realmente sacrificado, dentro do coração dele tinha sacrificado Isaac. E Deus o trouxe novamente e entregou nas mãos de Abraão. Pela fé, versículo 20, pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, apoiado sob a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Versículo 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Nós passamos pela experiência de Moisés, quando nós temos que abrir mão de algo que é importante, algum emprego que é muito importante, algo que é extremamente, que seria lucrativo para a gente abre mão para não fugir, não deixar de ser fiel a Deus. Nós preferimos o opróbrio do mundo do que abrir mão daquilo que Jesus nos deu como certo, sermos fiel a Ele. Então nós seguimos o exemplo de Moisés e somos também considerados heróis da fé, quando assim nós fazemos. Verso 29, pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Se a gente parar para entender essa história do povo de Israel quando atravessou o mar vermelho, a gente vai ver muitas lições, a gente vai conseguir perceber muitas lições. O povo havia saído ali, Faraó havia, depois de todas aquelas 10 pragas, deixado o povo ir. Deus tocou no coração do faraó e ele deixou o povo ir. Eles tinham ido até, andado um pouco e se depararam agora com um mar enorme à frente. Do lado, montanhas. Atrás, faraó com todo o seu exército estava arrependido do que tinha feito e veio para poder buscar todo aquele povo. E o povo então começou a reclamar com Moisés. Não tinha sepulturas no Egito para a gente morrer, você tinha que ter trazido a gente até o deserto para a gente morrer. Nós pedimos para você deixar a gente lá no Egito e você insistiu para a gente vir, agora a gente vai morrer aqui. E começaram a reclamar. E Moisés então falou, povo, calma, Deus vai nos dar o livramento. E Moisés então se voltou a Deus. E a Bíblia diz que Deus disse para Moisés assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. E você vai levantar então a sua vara, o seu bordão em direção ao mar, e o mar vai se abrir e vocês vão passar. A ordem de Deus foi clara. A sequência da ordem de Deus foi clara. Diga ao povo que marchem. O povo deveria entrar no mar mesmo, literalmente demonstrar sua fé, começar a marchar, e então Moisés levantaria a vara e aquele mar iria se abrir. O povo não precisou nem molhar os pés, porque quando eles começaram a marchar, Moisés levantou a vara, o mar se abriu. Vocês acham que eles tiveram que ter fé para passar ali, naquele caminho? Com certeza eles tiveram que ter fé. Não sei quanto a vocês, mas eu sou muito medrosa em relação à água. Eu não era, não. Quando eu vim de Minas, eu não tinha medo nenhum do mar. Mas eu aprendi a respeitar o mar, depois que eu quase morri 2 vezes. E hoje em dia eu entro, se tiver calminha, eu entro numa boa. Mas se tiver aquelas ondas, eu só fico na partezinha mais segura. Não entro mesmo, porque eu tenho realmente receio. O mar é muito forte, as ondas são muito fortes. Eu fico imaginando, quem viu aquele filme também, Príncipe do Egito, conseguiu ter um vislumbre disso, aquele povo atravessando e vendo aquela parede de água no seu lado e pensando, meu Deus, imagine, se essa água passa aqui, já era todo mundo. Mas eles tiveram que ter fé em Deus, e eles atravessaram em terra seca. Eles foram fiéis a Deus, Deus foi fiel a eles, eles tiveram fé e Deus foi fiel a eles também. Continuando aí no versículo 25, não, versículo 30.
Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Aí a gente entra na história de Josué. Josué havia recebido a incumbência de ser o novo líder. Quando Moisés sabia que já iria morrer, ele chamou Josué, colocou Josué como líder ali daquele povo. E Josué, depois deles já terem atravessado o Jordão, também através de um milagre, eles atravessaram o Jordão. A Bíblia diz que o Jordão estava transbordando as margens, ele estava transbordando de tão cheio que ele estava, e Deus novamente fez o milagre de abrir o rio Jordão, e eles atravessaram ali. Pegaram as 12 pedras, certificaram o altar, e agora eles estavam de frente para Jericó. A primeira cidade que eles encontraram, uma das cidades mais fortificadas daquela época. A cidade de Jericó, segundo os estudiosos, ela era tão fortificada que existiam 2 muros. Existia um muro externo, que os estudiosos descobriram através de escavações arqueológicas, que ele era tão espesso que dava para passar carruagens por cima do muro de Jericó. Além desse muro externo, existia um muro interno, que também era muito alto e fortificado. Então era uma cidade impossível, sem derrubar os muros, era impossível das pessoas entrarem, de ser conquistada. E agora Deus diz para Josué, olha, é o seguinte, você vai fazer dessa forma, durante 6 dias vocês vão rodear a cidade. À frente do povo vai 7 sacerdotes com 7 trombetas de carneiro, tocando as trombetas, e o povo vai andando, sem dizer nada, em silêncio. Durante 6 dias vocês vão dar apenas uma volta e vão voltar para o arraial. No outro dia, assim, durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, e quando os sacerdotes tocarem a trombeta, o povo vai gritar e os muros vão cair. Agora vocês imaginam, eu comecei a me colocar no lugar daquelas pessoas. Aquele lugar quente, o deserto era muito quente, aquela região árida, e aí eles tinham que sair do arraial, eles rodeavam aquela cidade, crianças, velhos, idosos, todos rodeavam aquela cidade, que não era uma cidade pequena, e eles tinham que ir em silêncio. E acima dos muros existiam as pessoas que ficavam ridicularizando o povo, rindo, dizendo: o que vocês estão fazendo? Com trombetas, com a arca na frente, e ridicularizando. Durante 6 dias eles foram ridicularizados. No 7º dia, eles começaram a fazer o mesmo procedimento. Primeira volta, nada diferente no muro. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª volta, 6ª volta, nenhuma trincadinha, nada, o muro estava intacto. 7ª volta, nos últimos momentos, quando os sacerdotes tocaram a trombeta e o povo gritou, as muralhas caíram. Será que existia poder no grito daquele povo? Quem derrubou foi o grito? Será que eles foram tão afinados assim a ponto de derrubar? Claro que não. O poder foi poder de Deus, mas Deus precisava ver a fé daquele povo. Até onde o povo acreditaria? Porque era uma coisa absurda o que eles estavam fazendo. Não tinha nada de militarmente, de estratégia militar naquilo. Mas Deus usa o que é louco, o que é fraco, o que é absurdo para o quê? Fazer o que é possível. Nosso Deus é o Deus do impossível, como a Jaciara cantou. Ele pode fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser. O milagre vai acontecer. E aquele povo então acreditou, teve fé e as muralhas caíram. Continuando aí no versículo, a Bíblia toda hora fecha aqui, 31, obrigada. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. A fé de Raabe foi uma fé que não foi uma fé descomprometida, uma fé, eu tenho fé e não. Ela se comprometeu, ela colocou em risco a própria vida, porque ela acreditava, ela ouviu falar do povo de Israel, ela ouviu falar sobre a travessia do Mar Vermelho, ela ouviu a história de Deus e ela acreditou. E a gente pode pensar assim, mas uma prostituta, né? Mas independente do que ela fazia com a vida dela, em determinado momento ela acreditou e sua vida foi transformada. Ela e a família dela foram os únicos salvos ali de Jericó. Eles foram poupados. E a história de Raabe é tão interessante que ela faz parte da genealogia de Jesus. Se você for ler lá em Mateus, você vai ver. Raabe se casou com Salmão, tiveram Boaz se casou com Ruth, tiveram Obed foi pai de Jessé foi pai de Davi, e assim continuamos. Então ela participou da genealogia do Salvador do mundo, uma prostituta,
mas uma prostituta que, no determinado momento, demonstrou fé, acreditou. E Deus viu isso e aceitou aquele ato de Raabe. Verso 32. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então ele agora faz um resumo, porque aqui fala que ia faltar tempo, realmente. Se fosse contar cada história desses personagens aqui, histórias de fé, realmente, nós iríamos ficar muito tempo. E o autor do livro colocou, eu não vou resumir. Aí no verso 33... os quais, por meio de fé, a gente começa agora a ler uma lista de atos heróicos de fé, de heróis da fé. E a gente começa, algumas desses atos, a gente pode até identificar como um personagem específico. Quem foi que participou, quem foi que fez isso? Como é o caso de Daniel aqui, que fala que fechou a boca dos leões. Mas alguns deles são atos gerais, que a gente não tem como identificar, mas são atos de fé realmente. Vamos ver aqui. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, Daniel, né? Extinguiram a violência do fogo. Quem que foi? Quem que a gente pode lembrar que extinguiram a violência do fogo? Quem foram esses heróis? Me ajudem a lembrar. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Tiveram fé, falaram, olha, se você quiser matar, a gente pode mandar, mas nós não vamos nos curvar. Se Deus quiser, se for da vontade dele, ele vai nos salvar. Se não, fica sabendo que a gente não vai adorar. Tiveram fé, enfrentaram um rei, foram jogados na fornalha, extinguiram o fogo, a violência do fogo, eles não aconteceu nada com eles, né? Outra coisa, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. A história de Gideão, enfrentando ali 32 mil midianitas. Ele estava, sabe quantas pessoas? 300. Da fraqueza, uma coisa que aparentemente era impossível dele vencer. E o detalhe, não eram 300 armados, não. Eles estavam com botijas e tochas e trombetas, lutando contra 32 mil homens armados. Os midianitas, eles tinham tudo de armas das mais sofisticadas da época. E a Bíblia diz que eles venceram com tochas, trombetas e tochas, buzinas, trombetas e cântaros. Cântaros é como se que eles tamparam as trombetas, as tochas para a luz não conseguir de fogo. Na verdade, eles estavam num arraial, os 300 se dividiram em 100, 3 grupos de 100, e eles foram com as tochas. Se eles estivessem com as tochas acesas, eles iriam anunciar que eles estavam chegando. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os cântaros, colocaram em cima das tochas e foram em silêncio. E quando chegou o momento, eles quebraram os cântaros, tocaram as trombetas e gritaram. E aqueles homens que estavam ali dormindo, os midianitas, levantaram tão assustados, começaram um a matar o outro. E foi assim que eles ganharam a batalha. Então, Deus, Ele tira, da fraqueza Ele tira força. Ele pode fazer isso, mas a gente precisa crer. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fugida exército de estrangeiro. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitaram seu resgate para obterem superior ressurreição. A história dos cristãos lá em Roma, na época de Roma, eles preferiam a morte porque não queriam negar a Deus, né? Outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnos e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Quem foi cerrado pelo meio, que a gente sabe da história? O profeta Isaías foi cerrado ao meio e manteve-se fiel, mesmo sabendo da possibilidade de ser morto, ele manteve-se fiel a Deus. Mortos ao fio da espada, andaram perseguidos, peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelos vales, pelos antros da terra. Se a gente for pelas cavernas, pelos antros da terra, a gente vê a história dos valdenses, que sacrificaram também a vida deles. Muitos foram mortos, estavam ali escondidos dentro da caverna, vinham ali os soldados imperiais, colocavam fogo na entrada da caverna e todos morriam ali sufocados, porque não quiseram abrir mão também desse Deus que eles serviam. Tiveram fé. Será que a gente pode dizer,
a igreja de Madureira, os irmãos da igreja de Madureira, o mundo não foi digno dos irmãos daqui de Madureira? Será que eu posso dizer, Gisele? O mundo não foi digno da Gisele, como a Bíblia coloca, os homens dos quais o mundo não era digno. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Depois de tudo que nós lemos, a gente vê esse verso agora, dizendo que tudo que eles passaram, apesar de tudo que eles passaram, eles deram a própria vida. Contudo, eles não alcançaram a concretização da promessa. Parece incompleto. Mas por que eles não conseguiram alcançar a concretização da promessa? Vamos ler o próximo versículo 40 aí. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Deus reservou o melhor, a cereja do bolo, o ápice de tudo para a gente. Eu acredito que nós somos a geração que nascemos para ver Cristo voltar. Eu tenho certeza disso. Nós vamos ver Cristo voltar nas nuvens, em vida. Eu tenho tanta certeza disso e eu sei que tudo que eles passaram, nada disso tem significado se não fosse o que nós iremos passar agora. Porque nós vamos concretizar aquilo que eles passaram, nós vamos concretizar, nós conseguiríamos palpavelmente ver Cristo voltar. E eu coloco isso, né, se a gente for ler o primeiro versículo do capítulo 12, porque é como se ele estivesse fazendo um fechamento desse capítulo 11, diz assim, ó: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor do livro de Hebreus, agora, ele compara essa nossa vida com uma corrida. E eu gosto de comparar com uma corrida de 4%, de revezamento 4%. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver uma competição de atletismo. 4% é o seguinte, são 4 corredores de uma única equipe. E o primeiro corredor corre 100 metros, passa o bastão para o segundo corre, passa o bastão para o terceiro corre até o quarto, entrega para o quarto, e o quarto corre e até terminar. Normalmente, nessas corridas, estrategicamente se colocam os melhores corredores com o primeiro corredor e o último corredor. Porque o primeiro tem que abrir uma diferença. E o último, se tiver alguma diferença, ele pode tirar e fechar para terminar ganhando a corrida. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos participando de uma corrida de revezamento. Os primeiros que receberam o bastão e que correram 100 metros foram os patriarcas. A gente coloca aí Abraão, Isaac e Jacó. E eles passaram o bastão para os profetas. E aí a gente tem o exemplo de Samuel, Neemias, Jeremias, Isaías e todos os outros profetas que passaram. E logo em seguida eles pegaram o bastão e passaram para os discípulos, para os apóstolos. Os apóstolos, como os discípulos como Mateus, Marcos, Lucas, a gente vê também Paulo e todos os outros, Pedro. E eles receberam esse bastão e eles carregaram e agora eles passaram esse bastão para nós. Nós iremos ser o último homem a correr. Nós iremos terminar essa corrida, mas com um único detalhe. Essa corrida já está ganha. Já é nossa. Jesus já venceu quando ele morreu lá na cruz. Nós só precisamos terminar. E tem um detalhe, se nós falar, eu não quero jogar o bastão não vai cair no chão, porque Deus vai suscitar outra pessoa para levar esse bastão, porque essa corrida ela vai ser ganha, independente se eu vou estar ou não nesse final. Então depende de mim escolher agora. Eu posso escolher durante a minha vida, eu estou com muitos problemas, eu vou desanimar, ou se eu vou ser perseverante até o final, e vou correr até o final e ganhar essa batalha. Porque, na verdade, a vitória já está ganha, mas individualmente eu tenho que escolher terminar essa corrida e estar preparado para encontrar com esse Jesus no céu. Que Deus nos abençoe, que a gente possa, eu acho que esse livro de Hebreus nós devemos ler pelo menos uma vez na semana. Porque é um livro que tem muitas experiências, muitas coisas que vão nos ajudar. A Jaciara vai cantar agora um hino que tem tudo a ver, a Jaci e a Adna, maravilha, um dueto. Nós iremos ouvir agora um hino que tem tudo a ver com isso. Eu gostaria que você agora meditasse. E se você decidiu agora, ou se ainda não decidiu, mas pode decidir durante a música, que você quer fazer parte desse último homem
correr, levar o bastão até o final e entregá-lo na mão de Jesus, que você coloque-se de pé. Eu vou estar orando por nós. Molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça, esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Amém. Deus, Ele quer abrir o mar para você. Mas antes, você realmente precisa demonstrar sua fé. Você precisa acreditar. E Ele fará um milagre na sua vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todos os momentos, de alegria e de tristeza, de dificuldades, ó Pai. O Senhor está sempre ao nosso lado, nos amparando e nos guardando. Que nós possamos realmente, ó Pai, acreditar, crer e fazermos a nossa parte. Que nós possamos correr essa última parte da corrida e entregarmos o bastão no momento da sua segunda vida. Nos ajude, ó Pai, a sermos melhores cristãos e não desistirmos, ó Pai, a perseverarmos até o final. Nos ajude, ó Pai, a atravessarmos esse mar.
Abra o mar para a gente, Senhor, porque nós acreditamos realmente. Nos ajude, nos proteja. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.